Bom, saindo um pouco da polêmica, voltando lá pro Attack on Titan, eu tenho que falar sobre a cena do Bestial, cara. Que é a cena que o pessoal... Assim, foi a primeira cena que eu assisti quando saiu. Não, cena do Bestial, não quero saber do resto. Não só você, eu acho que todo mundo, quando falou, lançou dublado, correu lá, terceira temporada, episódio e tal. Cara, eu sofro bullying por causa desse Bestial, você não faz ideia. Que o macaco? Esse meme. Cadê o macaco? Aparece o Bruno em qualquer lugar, a galera grita, cadê o macaco? Eu fiquei muito tempo sem entender o diabo do macaco, agora eu já entendo. Qual é a origem desse meme aí do macaco? É porque o Titã Bestial é o Titã Macaco, é isso? Ou tem alguma outra coisa por trás? Na real, não, tem uma origem, parece que foi uma fala em Yu-Gi-Oh! Eu não sei qual geração, mas teve um episódio de Yu-Gi-Oh! Onde o personagem, talvez do Mauro Eduardo, foi falar alguma coisa que ele deu uma corrida na fala, ficou meio apertadinho, e eu não lembro como foi dito, mas ele ia falar uma coisa que não tinha nada a ver e no final saiu, cadê o macaco? Eu vim ver o macaco. Ei, é o macaco! Macaco! E aí criou-se o meme do macaco em algum momento, internet sendo internet. Eu sinceramente não conhecia esse meme. E aí quando chegou o Bestial, as pessoas linkaram e aí começou o papo do cadê o macaco e pegou e ficou. Cadê o macaco virou agora a pergunta da galera pro Levi, né? Cadê o macaco? Como se ele soubesse. Eu vim ver o macaco. Mas, falando sobre a cena do Bestial, o Lucas disse que ali naquela cena da coordenada, ele disse que teve toda a preparação, ele teve que rever várias vezes, a quantidade de vezes que o personagem respirava. Teve isso na cena do Bestial? Cara, a cena da coordenação, eu que dirigi o Lucas, eu lembro disso, e quando ele fala isso em entrevista, eu lembro do processo, de fato a gente viu trocentas vezes. A cena do Bestial, eu não vi tantas vezes quanto ele viu, porque a nível de interpretação, a cena dele era muito mais complicada. É entender que são duas cenas extremamente diferentes, né, são extremos. A cena dele é uma cena parada, onde é puramente interpretação, é o Eren colocando pra fora toda a angústia dele, então é o personagem e a cena. A cena do Bestial, ela é lembrada e ela é tida como uma cena, sei lá, épica, por conta do contexto em si. Ela é uma cena de ação, a música tá lá em cima, tem uma cena com muito corte, porque é uma cena de luta e tal, então ela é muito mais simples, teoricamente. É uma cena foda, mas ela é muito mais simples. Então o Levi aparece ali e é reação, não tenho que ver muito pra fazer isso, entende? Na verdade foi super rápido de gravar, mas não tenha dúvida de que foi a cena que eu tava esperando desde a primeira escala. Porque assim, como eu já conhecia o anime, Deus do céu, quando ele começou a aparecer na primeira temporada, antes do julgamento do Eren lá do tribunal, eu já ficava naquela angústia de, caralho, cadê aquele Levi que eu quero ver? Aquele Levi que todo mundo quer ver, né? Cadê o Levi da terceira temporada? Cadê a luta do Bestial? E aí, a série é longa, convenhamos, a primeira temporada tem 25 episódios, as 3 temporadas no total são, se eu não me engano, 59 episódios, os 60, a quarta temporada já. Então, foram vários episódios até chegar naquela cena, né? E eu querendo gritar, e o Guilherme não deixava. E ele falava, Bruno, calma, segura, cara, segura, vai chegar o momento. Calma, ele é mais blazer, pra baixo, pá. A hora que chegou essa cena, eu olhei pra cara do Guilherme, ele olhou pra mim e falou assim, vai, agora você pode gritar. Né? Agora você pode gritar. E aí eu coloquei tudo pra fora e foi uma sessão de descarrego, foi uma delícia de fazer. E fico muito feliz que as pessoas tenham também, tipo... Lançou, corre lá pra ver a cena e o Kenny, nossa, o grito do Kenny, eu tô cansado de ouvir esse grito já. Você não mudou nada, moleque! Kenny! Cara, todo santo dia as pessoas me marcam no Stories com o Kenny, todo dia. Mais do que cadê o macaco? O pior que... Então esse grito do Kenny é uma coisa meio simples, né? Se a gente parar pra pensar, é só o Levi gritando Kenny, mas o Levi ele consegue se destacar até gritando normalmente. Ou vai ver porque... Se ele estivesse no banheiro... Né? Imagina lá o Levi no banheiro. Sai! Ia viralizar. Mas o lance do Kenny, cara, é porque a situação, mais uma vez, né? A cena é tensa, ela tem uma música, ela tem um climão. O Kenny é foda, convenhamos. Pra mim, é o melhor dos Ackermans, é o Kenny. Eu acho ele muito foda, a construção do personagem em si. E ele na voz do Luiz Antônio Lobo, e pelo amor de Deus, o que é aquilo, velho? Eu não sei se foi o Kenny que nasceu pro Lobu ou se foi o Lobu que nasceu pro Kenny, mas é um casamento perfeito, deu um match foda ali. E aí, Levi?
Já parou de crescer? E aí você traz toda essa cena e ele subindo aquele telhado. Ah, Levi, parou de crescer, não sei o que, bababá. A hora que ele grita aquele Kenny, velho, arrepia. Até hoje eu ouço e me arrepio, é muito foda. Mas a energia dessa cena dublada é a mesma energia do original, cara. Não vou classificar aqui qual é o melhor ou pior, porque isso é uma questão de gosto pessoal. Mas a energia, sabe, o arrepio que você sente, pra mim é o mesmo. Pra mim também. Bom, já que a cena do Bestial você disse que era uma cena tecnicamente mais fácil, teve alguma cena que você viu que você precisou se dedicar um pouco mais ao personagem? Cara, no geral eu tinha uma cobrança interna que me acompanhou em todas as escalas, né? A todo momento tinha uma preocupação muito grande em fazer o melhor Levi possível. É claro que a gente vai aprendendo com o personagem e a cada escala a gente melhora um pouquinho. Então eu não tenho dúvidas de que o Levi da terceira temporada é melhor do que o da primeira. Porque eu já conhecia o personagem, já sabia como ele falava, né? Já tinha a energia dele, já tava mais junto comigo. E com certeza o Levi da quarta vai ficar ainda mais legal. Espero que ele dure, né? Porque no mangá... tá meio quebrado. Né? Eu tô na expectativa. Assim, então essa preocupação e essa angústia de querer fazer o melhor, ela estava presente em todas as escalas, não teve uma cena específica. Talvez a cena do próprio julgamento do Eren, talvez essa cena, porque é o primeiro momento ali onde ele aparece para mostrar que veio, né? E aquela cena, ela, por si só, ela também já é uma cena tensa. Tem todo o lance de o que será que vai acontecer, afinal ele... Né, vão matar o Eren, não vão? Não quero dar spoiler pra quem não viu ainda, mas... e aí ele chega descendo a porrada no menino ali, e depois de bater... Aí ele começa a falar tudo aqui de novo. Você fala, caralho! Sabe? Que saco! O cara não dá um suspiro. Eu tô aqui embaixo o tempo todo. Na minha opinião... O melhor jeito de disciplinar alguém é pela dor. Você não precisa de um sermão agora, e sim de uma lição que não se ensina com palavras. Então, essa coisa do eu não posso ser mais que ele, mas ao mesmo tempo eu não posso ser menos que ele. Jamais, sabe? Tem que ser na medida. Porque se eu fizer qualquer coisa aquém daquilo que tá na tela, vão me julgar por isso. Vão falar, não gostei porque tá uma bosta, porque ele não tá na energia do personagem. Mas se eu fizesse uma coisa acima, aí iam falar que a voz tava fina, que ou tava grave demais, ou tava com energia diferente, porque a gente tem que ser honesto com o público, né? E eu tenho que entregar exatamente aquilo que o produto pede, que é o que todo mundo quer ver. Então, cara, é muito louco, velho. É muito louco. Só sabe quando quem tá lá na bancada fazendo acontecer. Duas cenas que pra mim foram muito fodas gravando, foram duas cenas que tem a ver com o Eren, justamente. É o momento em que ele conversa com ele antes deles irem lá pra aquele esquadrão suicida que eles montaram, né, contra o Bestial. Então aquela cena anterior onde ele fecha a porta ali e briga com o Eren e diz, você vai ficar, deixa que eu vou. E aí ele diz que não, relaxa, eu vou, pra mim não tem mais nada, eu preciso estar lá, eu preciso ver o que vai acontecer. E aí ele até ameaça, acho que quebrar as pernas dele, né, alguma coisa assim. Fala que ele vai ficar numa cadeira de roda e tal. Essa cena foi muito foda de fazer. Oi, espera aí, Eren. Não venha blefar pra cima de mim não, entendeu? Que eu quebro as suas duas pernas. Se bem que vai ser difícil pra você usar o banheiro depois. Isso eu gostaria de evitar. Mas vamos para descobrir as verdades sobre esse mundo. E eu preciso estar lá. Isso é muito importante pra você? Mais do que as suas duas pernas? É. Mais do que a vitória da humanidade? É sim. E depois que o Eren de fato vai pras cucuia, e aí rola aquele dilema entre, né, quem salvar, quem eu dou a injeção, aquela cena, puta que pariu, velho, aquilo é muito bom. Aquela cena foi foda. Aquela cena foi foda. Pra todo mundo, eu acho. Foi foda pra mim, pra fazer, foi foda pro Lucas, foi foda pra Mayara, e eu acho que tá foda pro fã também, tá divertido. Parando pra pensar, é o ápice do Levi sentimental, né? Dele mostrando ali as emoções dele. Ele tem alguns momentos, né? Ele tem alguns flashes, né? Alguns vislumbres desse sentimentalismo dele, da forma como ele se preocupa de fato com as pessoas. Eu acho que quando a Petra morre, talvez, tem alguma coisa. Tem um momento que eu acho que nessa cena da Titã Fêmea, que eles estão voltando
E aí a carruagem deles ali tá cheia de corpos. Você lembra disso? Eles precisam abandonar alguns corpos que estão sendo perseguidos por Titã. E aí tem o lance dele salvar o brasão da galera e tal. Ali ele mostra que ele se importa, né, com as pessoas. E aí, é claro, a gente ainda não conhecia o passado dele. Depois que a gente vê a criação dele, passa todo o arco dele com o Kenny, a gente entende de fato quem é o Levi, o que ele passou, o que ele sofreu para chegar ali, com aquela amargura, justamente, com aquele estado de espírito. Aí a gente começa a entender melhor a personagem. E aí, de fato, o Urien é uma projeção de uma figura patriarcal, né, paternal, que ele nunca teve. Ele teve um pouco disso com o Kenny, mas ele foi abandonado, ele nunca foi cuidado, efetivamente. Então ele tinha isso com o Urien. E abrir mão disso, e não foi porque ele achou que ele fez a melhor escolha, porque o Armin merecia, ou porque estrategicamente era a melhor coisa a ser feita contra os Titãs, não foi nada disso. Foi simplesmente um momento dele de reconhecimento e de broderismo e camaradagem, cumplicidade, sabe, de caridade até, em abrir mão do cara que ele acha que era a melhor escolha, porque ele sabia que ele não queria voltar. Porque, sabe, ele tinha cumprido a missão dele e era o momento de partir. Então ele abriu mão das crenças dele, do ego dele, da vaidade dele, abriu mão de tudo isso e libertou o cara. Isso é bonito pra caramba. Mas eu também queria ver o Urien conhecendo o porão, né, vendo as verdades, porque quando eles chegam no porão, assim explode a cabeça do fã, dos personagens. E eu queria ver qual seria a reação do Urien vendo que o mundo é muito mais do que ele achava, mas eu também reconheço que tava na hora do cara descansar, já tava sem braço, já tinha perdido o pai. Né? Coitado, tava só o pó.